E aí, pessoal, beleza? Vim trazer esse vídeo para vocês. É um vídeo assim um pouco diferente do que eu tô acostumada a falar no canal, mas também acho muito válido, porque foi uma coisa que aconteceu comigo e assim, eu gosto de compartilhar as minhas experiências para tentar ajudar que vocês não passem por isso. E se você também já estiver passando por isso que eu vou contar, deixa aqui nos comentários e vamos ver se foi só eu ou se é mais pessoas. Gente, hoje eu vou falar sobre uma coisa que aconteceu comigo quando eu cheguei em Portugal. Vai fazer agora em agosto 5 anos que eu tô aqui. E pronto, eu sempre tive problema com peso, né? Ai, uma mosca. Eu sempre tive problema com peso. Um pouco depois que eu entrei na adolescência, com uns 16, 17 anos, eu comecei a engordar bastante. Eu nunca fui uma pessoa assim muito magra. Mas pronto, tinha o peso ideal, era sempre assim mais rechonchudinha, mas não gorda. Nunca foi um problema de ser gorda até a adolescência. Quando foi lá para os 16, 17 anos, eu comecei a engordar, porque comecei a comer na rua, trabalhava durante o dia, estudava à noite, então assim, não tinha muito aquela coisa da refeição em casa. E pronto, né, gente? Brasil, a gente sabe como que é. Qualquer esquina tem uma salgaderia, um espetinho, um lanche, uma pizza. É uma coisa assim muito, muito diferente daqui. Que para quem já mora aqui sabe que aqui é muito difícil comer na rua. Não sei em Lisboa, nas cidades grandes, mas aqui no interior é muito difícil comer na rua. Porque você vai num café, os salgados são frios, não são quentes. E isso aí é assunto para outro vídeo. Eu posso falar depois sobre comer na rua em Portugal, que não é uma coisa muito fácil. Mas o que aconteceu foi que, resumindo a história, né? Porque é uma história muito longa, de 5 anos. Quando eu cheguei aqui, a gente cai na armadilha, que é as coisas no supermercado são muito baratas, são mais acessíveis. Coisas que talvez no Brasil você tinha que fazer certo sacrifício para comprar, ou talvez você nem comprava, aqui é muito fácil. Por exemplo, Nutella, que eu lembro que é uma coisa que não é muito barata no Brasil e aqui é muito acessível, inclusive não só a Nutella da marca, mas existe o creme de barrar de avelã, da marca do Pingo Doce, da marca do Continente, que são as marcas brancas aqui e que são tão boas quanto biscoito, bolacha, sorvete, né, que é o gelado aqui, iogurte e todas as outras coisas que você imaginar que no Brasil eram coisas assim de talvez um acesso mais difícil por causa do preço, aqui custa cêntimos, cêntimos mesmo. Então o que aconteceu foi que quando eu cheguei aqui, eu já não tinha, né, um histórico muito legal com o meu peso e uma tendência muito grande de engordar, e eu comecei a comer essas coisas. E, assim, coisas muito industrializadas, e é muito barato, muito fácil. É muito barato que eu falo, gente, por exemplo, um saco de pão com chocolate aqui, croissant com chocolate, custa tipo assim, R$ 1,90. E vem 8 ou 10 pães, croissants com chocolate. Então você pensa, eu vou trabalhar, eu tenho que levar um lanche, né? Porque aqui no meio da manhã e às vezes no meio da tarde você tem um lanche, uma pausa. E o que você vai levar? Normalmente no Brasil, talvez a gente levaria uma banana, uma fruta, um pão com manteiga, alguma coisa assim. E aqui você leva o quê? Uns 2 croissants com chocolate, aqueles sucos de caixinha custa 22 centavos, 30 centavos, o leite com chocolate, tipo todinho do Brasil, custa centavinhos. Então assim, você acaba se acostumando a comer essas coisas fáceis e que são muito gostosas. E isso foi fazendo com que eu fosse aumentando de peso. Quando eu estava trabalhando na colheita, que foi assim que eu cheguei, ainda fazia muito esforço físico e isso aí foi sendo equilibrado, né? Não ganhei tanto peso. Quando eu comecei a trabalhar por turnos, que eu trabalhava à noite, eu tinha um lanche que era 3 horas da manhã. Então, assim, você imagina, a pessoa já come durante o dia e ainda à noite comecei a comer mais. E para quem, né, já trabalhou por turno sabe que o sono e a alimentação de quem trabalha de madrugada é uma coisa assim que vai ficando muito complicada. Para resumir, gente, devido ao fácil acesso de coisas gostosas e
e baratas, eu engordei desde que eu cheguei em Portugal mais ou menos uns 20 quilos. É, gente, 20 quilos. Eu já não vim pra cá magra e ainda engordei 20 quilos aqui. E isso foi uma coisa assim que foi durante esses 5 anos e pronto, às vezes eu fazia uma dieta, perdia 2, 3 quilos, 5 talvez, aí depois voltava de novo. E no ano passado, quando eu voltei das férias, que eu fui passar as férias na casa da minha irmã lá na França, eu voltei e eu me pesei e eu tava assim com 124 quilos. E eu falei, gente, isso é uma coisa muito, muito louca. Eu não posso, né? A minha médica também já falou que eu tinha, né, 32 anos e esse peso, e isso ia ser muito complicado e tudo. E aí, então, eu resolvi começar a fazer mesmo uma reeducação alimentar, porque aí eu já passei por milhões de dietas na minha vida. Esse também é um assunto que eu posso falar outro dia, mas quem passa por isso sabe do que eu tô falando. De todas as coisas que você vê e você faz, jejum intermitente, dieta low carb, cetogênica, keto, paleo, seja lá o que for, todas sem glúten, sem lactose, pronto, tudo que vocês imaginarem eu já fiz. E o efeito sanfona é uma maravilha na minha vida. Antes eu emagrecia super e depois engordava um monte, agora nem o emagrecer super eu não tava conseguindo. Porque, pronto, né? A idade vai chegando, não que eu sou uma pessoa velha, mas assim, vocês entendem, uma pessoa com 18, 20 anos emagrecer e voltar é uma coisa, né? Com 32 já não é a mesma coisa. Então, a partir de agosto do ano passado, eu comecei a fazer uma reeducação alimentar, frequentar o ginásio, né? Que aqui é o nome que dá para academia. E aí, agora em abril, eu completei os 20 quilos perdidos, que foram os quilos que eu ganhei aqui. Agora eu já tô um pouco menos do que quando eu cheguei. E eu espero continuar. Mas, gente, isso eu tô falando pra vocês por quê? Porque não, assim, da minha convivência, eu não sou a única pessoa que engordou aqui. E apesar de aqui ter muita variedade de produtos que não engordam, produtos zero açúcar, produtos que também são acessíveis, não tanto quanto as porcarias, gente, porque as porcarias elas custam muito barato e são muito fáceis, mas para vocês ficarem atentos a isso. Aqui, o que eu ia falar, o sódio, o açúcar, é tudo muito controlado nos alimentos, mas mesmo assim, pela facilidade, é uma grande armadilha você cair nisso. Você mandar para o seu filho na escola, eu assumo, gente, culpada. Por exemplo, é muito fácil eu mandar para Sara nos lanches da escola esses pãezinhos com chocolate, essas coisas prontas, sabe? Porque aqui é muito barato, como eu tô falando pra vocês. Quando eu falo muito barato, é que dá pra você comprar tranquilamente, mesmo ganhando um salário mínimo, qualquer coisa, você consegue comprar, sabe? Iogurte, essas coisas que pronto, é muito gostoso, as crianças podem comer, até a gente pode, mas fazer disso uma rotina é mais complicado. Eu mostrei pra vocês no outro vídeo o preço das frutas aqui. E aqui, assim, a maioria das frutas que não são, né, da época, são bem caras em comparação a essas outras coisas, né? Então, pode ser uma coisa que você acabe caindo também. Eu queria falar isso para vocês porque, como eu disse, essa semana eu completei aí esses 20 quilos perdidos, mas eu quero deixar para você que vai vir para Portugal, ou você que tá aqui, que chegou há pouco tempo, que ainda está nessa ilusão de comer essas besteiras, para você se cuidar, gente. Eu tive Covid e uma das coisas que a médica me falou quando eu fui pro hospital foi que ela disse assim, que bom que você perdeu bastante peso, porque você era um grupo de muito risco por causa do peso que você tava, porque lá no hospital eles sabem tudo, o meu peso, o que eu fiz, né? Porque a minha médica me mandou pra lá pra fazer tratamento com a endócrino e tudo, pra fazer os exames, então ela tinha visto que eu perdi bastante peso. Então, gente, é isso. Depois, muita gente também me pergunta sobre a área fitness aqui, a área de educação física, como que tá esse mercado e essas coisas de alimentação mais natural e tudo. Se vocês tiverem interesse nesse assunto,
que eu sei que não é um assunto tão específico do canal, que é mais sobre imigração e tudo, e, né, essas coisas mais burocráticas. Se vocês tiverem interesse, deixa aqui nos comentários que eu faço mais vídeos sobre isso. Eu quis fazer esse, primeiro porque eu tô muito feliz com o que eu conquistei, o que eu consegui, e eu acho que é legal eu falar aqui, porque aí agora eu não vou ter mais coragem de abandonar, engordar de novo, porque depois eu vou ter que vir aqui me explicar para vocês. E também para falar para vocês que estão aqui ou que estão pensando em vir, para tomar cuidado com isso, porque é uma armadilha que todos nós podemos cair, tá bem? Gente, um beijo, até o próximo vídeo. Se você não me segue lá no Instagram. Eu falei já sobre isso lá. Eu abro caixinha de perguntas sempre pra gente conversar mais. E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, deixa aqui nos comentários ou fala lá comigo pelo direct. Eu sempre respondo. É assim, o máximo que eu consigo, né? Eu respondo, porque também eu trabalho, né? Eu não vivo disso, mas a gente pode se ajudar, tá bom? Gente, eu tô muito feliz de vocês terem ficado aqui ouvindo a minha história. E eu gosto de compartilhar com vocês. Sei que muitas vezes eu fico sumida aqui do canal, mas é porque eu sinceramente gosto de vir aqui e falar quando eu tenho uma coisa, tipo, muito interessante ou uma coisa relevante, sabe? Eu gosto de falar assuntos relevantes. Eu poderia fazer um vídeo por dia para, né, ganhar visualização e tudo, mas falar o que todo mundo já fala assim, eu acho meio chato. E vim aqui para ler uma notícia e uma coisa que as pessoas já sabem, eu não consigo muito. Então é isso, tá? Vocês me desculpem se às vezes eu sumo, mas é por conta disso. Eu fico esperando ter um assunto, uma coisa assim interessante para falar. Se vocês quiserem também me dar dicas sobre o que falar, gente, porque eu comentei com meu marido outro dia. Como eu já tô aqui faz tempo, tem muita coisa que pra mim virou corriqueira, virou coisa do dia a dia. Mas eu me lembro que quando eu tava no Brasil era sobre esse tipo de coisa que eu queria saber. Só que ninguém falava. Então me fala que coisas são essas que vocês querem saber, o que vocês querem ver aqui de Portugal ou da minha vida, ou seja lá do que for. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!